Olá, turma. Eu vou estar resolvendo esse exercício agora envolvendo variação de população e estimativa de população, dado uma equação dessa forma. E lembrando que a descrição do problema está na descrição do vídeo. E basicamente, então, eu tenho essa equação, que é a variação temporal da minha função p de t, igual a 0,008 p de t. E ele também me dá que P em T igual a zero, a população é de 15 milhões. E aí ele vai fazer três afirmativas, são três problemas, e eu tenho que descobrir se são verdadeiros ou falsos. O primeiro que ele pede é que P de T igual a 10, ou seja, no ano 10, a minha população vai ser de 16,25 milhões de pessoas. Bom, para saber isso, eu tenho que achar primeiro qual é, qual é o valor de P, como é a cara da minha função P de T. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o dt para o outro lado. Então, eu tenho aqui. E vou passar o p de t para esse lado. Então, o que que eu vou ter aqui? Então passa dividindo. Eu tenho 1 sobre p de t, dp de t, é igual a 0,008 dt. Eu tenho uma função desse tipo. Essa é uma das formas de resolver. Eu teria outras formas possíveis, mas é a forma que eu optei fazer. Então, eu vou integrar dos dois lados. Então, isso aqui implica que a integral de 1 sobre p de t dt, dp de t, é igual à integral de 0,008 dt. Essa integração aqui, né, vou puxar aqui para o lado, a gente vê que ela dá cara do tipo 1 sobre x. E isso a gente pode calcular ou ver numa tabela de integrais, que é a mesma coisa que ln de p de t. Então essa minha integração tem esse resultado. E desse outro lado, eu tenho uma integração de uma constante, é só adicionar o t. Então vai ser 0,008 t e mais a constante, né? Que a integração sobra uma constante. Bom, eu vou continuar aqui embaixo. Então, basicamente, o que eu vou ter que fazer... Agora eu tenho um ln. Eu posso fazer o exponencial dos dois lados. Ou seja, eu posso fazer e elevado a ln de p de t, que é igual a e elevado a 0,008 t mais c, certo? Eu posso fazer isso. E então, o que que eu vou fazer aqui? E elevado a ln p de t, a gente tem uma propriedade também, que é basicamente que e elevado a ln de qualquer coisa, colocar um k aqui, é igual a k. Isso é uma propriedade, né? A gente poderia passar um ln aqui para ver que isso é verdade, mas é uma propriedade que eu vou usar. E outra propriedade que eu vou usar, então, é que e de a mais b é igual a e de a vezes e de b. Eu vou usar essas duas propriedades aqui. Então, se eu tenho e elevado a ln de p de t, é igual ao meu próprio p de t. E isso, agora eu separo esses dois, então eu tenho e elevado a zero, isso aqui é igual, né? 0,008t, vezes e elevado a c, que é a minha constante de integração. Mas e de c, eu vou até escrever aqui, em outra cor, eu posso dizer que um azão, que é uma constante, é igual a elevado a c. Porque tudo isso aqui é constante, né? Eu só vou mudar a forma como eu escrevo. Então, isso aqui vai me dar que p de t é igual a vezes e elevado a 0,008t. Então, essa é a minha equação, mas ainda falta achar qual é o valor de a, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, o próprio exercício me diz que me dá essa informação, que p de t igual a zero é igual a 15 milhões. Então, eu vou fazer o seguinte, 15 milhões é igual a p de t igual a zero, que é igual a vezes e igual a 0,008 vezes zero. Bom, isso aqui vai dar e elevado a zero
que é igual a 1. Qualquer coisa elevada a zero é igual a 1. Então eu tenho como resultado que isso aqui é igual a A. Então o meu valor de A é de 15 milhões. Se eu sei quanto vale A, basta substituir aqui. Então, por fim, eu vou escrever tem outra cor para destacar, que P de T é igual a 15 milhões no caso, mas eu posso só escrever 15 vezes Z elevado a 0,008T. Então essa é a equação que eu estava procurando. A partir de agora, para todos os outros exercícios, basta usar essa equação para achar os resultados. Então eu vou calcular aqui no canto. Vou deixar meio que uma zona aqui, mas vai dar para entender. P de 10, certo? T igual a 10, é o que ele pede aqui. Agora já achei a função, vou usar ela para achar o que eu preciso. É igual a 15 vezes e elevado a 0,008. E vou fazer então a multiplicar por 10, que é o valor que ele me dá. Então, fazendo isso na calculadora, a gente vai ter então que e elevado a 0,008 vezes 10, se é 1,08 mais ou menos, vezes 15, isso me dá um total de aproximadamente, né, 16,25 milhões. Então a alternativa é correta, certo? Então deixa eu marcar em verde aqui. 16,25 milhões é o que ele falou que daria o resultado, e esse é o resultado que a gente encontrou. Então a primeira alternativa é verdadeira. Então agora a gente vai olhar a alternativa 2, a gente já tem a nossa equação. Então eu vou calcular para P de 8. P de 0 eu preciso calcular? Não, porque o meu problema já me deu quanto que vale P de 0. Para facilitar ainda, eu vou fazer o seguinte. Para que isso seja verdade, eu vou escrever aqui P de 8. Vou passar o P de 0 para o outro lado. É igual a 0,55 milhões mais P de 0. P de 0 eu sei, é 15 milhões, então vai dar 15,55 milhões. Ou seja, quando eu calculo P de 8, ele tem que dar esse valor. Então, calculando P de 8, eu tenho P de 8 é igual a 15 vezes elevado a 0,008 vezes 8. Fazendo isso na calculadora, então eu vou ter 15 vezes elevado a 0,008 vezes 8. Isso me dá aproximadamente 15,99 milhões. Até eu poderia arredondar para 16 milhões. Mas isso aí mostra que, né, a nossa afirmativa não é verdade, porque dado essa equação que ele deu, então a única forma dela ser verdadeira é que o P de 8 fosse 15,5 milhões. Né? Ele teria que dar esse valor e a gente achou que na verdade ele dá 15,99 milhões. Então a gente vê que essa alternativa ela não está correta, então ela é falsa. Bom, vamos para a última questão. Eu vou reescrever aqui no cantinho só para facilitar que P de T é igual a 15 vezes e elevado a 0,008T. Então isso aqui é só para facilitar na hora de olhar aqui. E ele vai fazer a mesma afirmação, que P de 14 igual menos P de 10, que é igual isso. Posso calcular a diferença dessas, ou também posso fazer que P de 14 tem que ser igual a 0,785 mais, lembra, eu vou estar ocultando milhões aqui, né, mas poderia ter P de 10. P de 10 eu já sei, foi o primeiro que eu calculei, que é 16,25 milhões. Então vamos colocar aqui que, né, 16,25 mais 0,785, isso aqui nos informa que para isso ser verdade, para essa afirmação que ele deu ser verdade, é preciso que P de 14 seja de 17,035. Então vamos calcular P de 14, vou colocar P de 14 é igual, olhando aqui, né, para o nosso P de T, isso aqui é igual a 15 vezes e elevado a 0, opa, elevado a 0,008 vezes 14.
E isso nos dá, colocando na calculadora, então, 15 vezes e elevado a 0,008 vezes 14. Isso nos dá 16, arredondando, né? 16,78 milhões. E aí a gente vê que também não é uma alternativa verdadeira, porque a gente encontrou que dessa condição, né? Que dada essa condição que ele dá, o P de 14 deveria valer 17,035 milhões e na verdade ele vale 16,78. Então, alternativa 3 também é falsa. E aí a gente acha que a única verdadeira é a alternativa 1. E veja que é um exercício bem simples de se fazer. Na verdade, tudo que a gente precisa. A dificuldade está aqui em achar a minha função, p de t, mas depois que você achou ela, é só aplicar. E eu vou fazer agora de uma outra forma. Então aqui o exercício acaba, só uma curiosidade, que é uma outra forma que eu poderia fazer de resolver essa equação, né? Então eu tenho dp dt igual a 0,008 p de t. Então ele tinha me dado essa equação inicial, né? Existem diferentes formas de resolver. Eu vou, eu vou mostrar uma segunda forma, além do que eu resolvi antes. Então o que a gente tem aqui, o que a gente vai fazer aqui então? Eu vou propor uma solução p de t, que o formato dela é a vezes e elevado a b vezes t. E aí eu vou substituir aqui então. Eu preciso calcular a derivada dela. Essa derivada dp de t, dt, é igual, tô calculando, né? A vezes p vezes e b de t. Posso manipular isso aqui, escrever b vezes a e b de t. Só que isso aqui é o próprio p de t. Então eu vou escrever aqui dp de t dt é igual b vezes p de t, certo? Só que se eu olhar aqui em cima, minha dp sobre dt, isso aqui é igual a 0,008 p de t. Olhando essas duas relações, eu vejo que, bom, eu tenho meu p de t, tenho meu p de t e eu tenho meu b 0,8. A única forma disso ser verdade é que b seja igual a 0,008. Então eu encontrei o primeiro termo. Então, se eu sei então disso, né? O que que eu descubro? Então que p de t é igual a e elevado a 0,008t. Porque eu encontrei o valor de b, que é o que vai aqui em cima. E aí, para encontrar o valor de a, eu faço que nem aquela que eu fiz anteriormente, né? Ele me deu que, escrever aqui no canto, que p de 0 é igual a 15 milhões, né? Mas vou deixar só como 15. Então aqui eu faço p de 0 é igual a 15, que é igual a elevado a 0, a vezes e elevado a 0,008 vezes 0. Isso aqui a gente já discutiu, né? Isso aqui dá e elevado a 0 e qualquer coisa elevado a 0 é igual a 1. Então isso aqui é o próprio a. E é assim que a gente acha que a equivale a 15. E aí a gente teria montado a nossa p de t, que é igual a 15 e elevado a 0,008t. Essa é uma forma alternativa de ter montado, e isso vai de pessoa para pessoa, qual que acha melhor resolver. Isso aqui também, esse método, ele exige um pouco de treino, de você olhar para uma função e você saber, bom, dado esse tipo de equação aqui, eu sei qual que vai ser o meu chute de função, né? Então, isso não é, isso é algo que, dependendo da função, podia ter outro formato, eu teria que propor outro chute para minha função. É, mas aqui nesse exemplo eu consigo resolver só dessa forma, né? Sem olhar gráfico, nada, só sabendo que a gente usa essa porque a gente sabe da propriedade do e de t, né? Quando eu derivo ele, ele dá ele mesmo, multiplicado pela constante que está em cima. Mas isso vai do gosto de cada um. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, pode deixar aí que assim que der eu respondo.